Atleta de elite, patrimônio milionário e falência. Você acredita que é possível ganhar milhões durante a sua carreira e perder tudo isso em poucos meses? Foi exatamente isso que o campeão olímpico Diego Hipólito viveu na sua vida e acredite, isso pode acontecer com qualquer pessoa que ignore um princípio básico da vida financeira, que é o planejamento e tomar conta do seu patrimônio de forma direcionada. Bom, se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito justamente para quem quer construir patrimônio de uma forma sólida e de maneira crescente ao longo da vida. Então já se inscreve aqui para você ter mais conteúdos desse tipo e também deixa o seu like para esse vídeo chegar até mais pessoas. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga. Só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Eles têm a mesma visão que a gente sempre compartilha aqui no canal para você formar, construir patrimônio ao longo prazo de maneira estratégica e direcionada. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida. Agora vamos para o vídeo. Bom, nos últimos dias, o campeão olímpico Diego Hipólito revelou durante uma entrevista ao podcast Self-Service que ele perdeu uma fortuna de mais de 10 milhões de reais acumulada aí durante a sua carreira. Para quem conhece, é impossível, na verdade, você nunca ter ouvido falar do Diego Hipólito, principalmente pela sua carreira notável no esporte da ginástica olímpica e também pelo seu desempenho durante as Olimpíadas de 2012 em Londres e 2016 aqui no Brasil. E o que aconteceu, segundo relatos do próprio Diego, né, que a gente pode observar para não repetir, ainda que o seu patrimônio ainda não seja igual ao dele, são justamente princípios básicos. O que acontece, segundo o próprio Diego, é que ele confiou em algumas pessoas, tomou golpes inclusive, e isso resultou na perda do patrimônio dele em 10 meses aproximadamente. Se você pensar que é um patrimônio que você acumulou durante toda a sua carreira, principalmente por ser uma carreira que no esporte geralmente é de tempo reduzido, não é algo que a pessoa consegue manter uma performance durante muito tempo, então ela vai se aposentar mais cedo e, segundo ele tinha dinheiro para viver o resto da vida. A realidade é que ele chegou inclusive a passar por um despejo no apartamento em que a mãe dele morava no Rio de Janeiro, algo que uma pessoa que alcança esse tipo de patrimônio jamais imaginaria passar. Então, o que aconteceu, né? Segundo o próprio relato dele e também da irmã, né? Eles compraram um apartamento que já possuía dívidas naquele imóvel, coisas que eles não observaram, ignoraram e que para algumas pessoas, né, deveria ser básico, e na verdade, quem faz uma aquisição, né, a gente já falou aqui sobre compra de imóvel, que você deve avaliar todo o contexto de compra e no caso de um imóvel usado, principalmente, você tem que avaliar esse histórico de matrícula, questões do proprietário, se existem dívidas ou não, e tudo isso foi ignorado, culminou, inclusive, no despejo, né, algo que marcou profundamente ele, principalmente pela questão da mãe, né, ele fala em todo o tempo de uma gratidão que ele tem pela mãe, pela forma como ela se dedicou a ele e também a irmã por serem atletas, né? A gente sabe os sacrifícios que isso exige durante a formação. Então ele disse inclusive que hoje esse é um dos impulsos que ele tem para correr atrás de tudo novamente, para finalmente ter essa paz de novo que ele tinha conquistado, que o dinheiro tinha proporcionado a ele. E além dessa questão de imóvel, né, ter sido despejado, ele relata que perdeu imóveis, então não foi só esse, né? Esse é o imóvel que eles moraram. E também houve algumas situações de sociedades mal-sucedidas e investimentos mal-sucedidos. O Diego, ele era sócio do Circo Vostok, ele chegou inclusive a ser sócio e apresentador, e ele teve um desentendimento com um dos sócios do circo, e isso resultou no que eles informaram, na verdade, que seria uma quebra de contrato. Então, a partir desse desentendimento, ele deixou de comparecer em eventos, que ele não tinha sido avisado
com antecedência, então isso caracterizava, inclusive, algo como intenção dele de não comparecer naqueles eventos, o que resultou na quebra de contrato e em uma dívida milionária, levando ele a perder esse patrimônio que ele tinha. Então não foi aí um único ato isolado, mas sim o fato dele focar a maior parte do investimento dele em um empreendimento, né? O que a gente sempre fala aqui, o que eu sempre falo, por mais que eu defenda determinadas linhas, por exemplo, em relação ao investimento em imóveis, investimentos a longo prazo, com crédito mais barato, como o consórcio, eu sempre falo da diversificação e também uma forma de você aprender sobre aquilo que você está investindo, aonde você está colocando seu dinheiro. No caso de atletas, dependendo do contexto, dependendo da performance, ele pode fazer dinheiro muito rápido, mas se não tiver atenção a esses detalhes e não pensar no longo prazo, é algo que pode acontecer, é o que acontece inclusive com vários atletas de futebol, né, que tem uma carreira mais curta e que depois que se aposentam não sabem como manter aquele patrimônio, se quer manter, né, quanto mais multiplicar que seria o ideal, fazer esse patrimônio se pagar, né, se manter e gerar renda passiva mais tranquilidade para o futuro. Você pode pensar, nossa, mas isso parece muito absurdo. Ah, que se eu tivesse acesso a esse dinheiro, isso não aconteceria comigo, mas isso é muito mais comum do que parece. É aquilo que eu também costumo falar. Não adianta você ter uma alta renda, você ganhar muito dinheiro. Por exemplo, a pessoa que tem uma única renda, ainda que seja uma renda alta, é uma renda frágil, porque você tem uma única fonte e se você não direcionar isso em várias formas de multiplicar esse dinheiro e fazer uma boa gestão, você está correndo risco sim de perder esse patrimônio, né, de ter um prejuízo em algum momento, principalmente dependendo do tipo de risco e dependendo das pessoas que você envolve nisso. É importante, sim, eu sempre falo também de você economizar tempo se você tiver pagando pela assessoria de um bom profissional, mas busque boas referências e não confie de olhos fechados, porque você que é dono desse dinheiro, você que construiu esse patrimônio e a responsabilidade de mantê-lo é sua. Esse é o tipo de coisa que não dá para terceirizar. Ganhar muito não garante patrimônio, o que vai garantir é a gestão desse patrimônio. Isso é tão comum no meio do esporte que tem até uma entrevista do Ronaldo Fenômeno para o Danilo Gentili, o programa dele, onde ele diz que 97% dos jogadores que ganham dinheiro com futebol, depois que param ali, né, que encerram a carreira, em 5 anos ele já não tem mais nada. E existe inclusive um comparativo na NBA. Eu já vi uma entrevista também do Shaquille O'Neal, onde ele fala que a maior parte dos jogadores da NBA, a elite do basquete americano, num país onde se movimenta muito dinheiro, aí a gente não está falando nem a nível Brasil, considerando que o nosso nível de educação financeira é baixo, isso não é algo incentivado. Ele fala também que boa parte dos atletas não investem, não formam patrimônio e depois que encerram a carreira tem que aí complementar com outras fontes de renda e até voltar a trabalhar, dependendo desse cenário aí, se ficou com alguma coisa ou não. No caso do Diego, eu identifico que ele teve três principais erros cometidos. O primeiro foi confiar sem checar, ele delegou decisões e opções de investimento a pessoas que ele confiava sem sequer buscar entender sobre o que ele estava fazendo, sobre onde ele estava colocando o dinheiro dele ali. E o segundo foi o fato dele concentrar a maior parte dos investimentos dele em um único tipo de empreendimento. Pelo que ele conta, aparentemente ele não tinha uma reserva financeira. A gente sempre fala aqui de você ter uma reserva líquida, um dinheiro onde você vai deixar numa renda fixa e também títulos públicos, investir em imóveis com liquidez. Aí está o terceiro erro, né? Ele não buscou saber sobre o histórico desses imóveis. Então, você investir em imóveis com liquidez e também ter uma diversificação desse tipo de investimento. Tem a sua renda fixa, a sua reserva lá, onde você realmente vai tocar num caso de emergência. A questão dos imóveis, busque essa liquidez. E em terceiro ponto, a diversificação, né? Você ter aí fontes de renda através de renda variável, fontes de renda através do consórcio, uma forma de você investir no longo prazo. A gente já viu aqui que isso é algo que tem chamado mais a atenção de pessoas de alto poder aquisitivo como forma de multiplicar o patrimônio. Então, os principais
pecados aí dele foram esses, né? Confiar sem checar, concentrar os investimentos dele em um tipo de negócio e investir em imóveis sem liquidez. O que dá para fazer diferente disso? Bom, ganhar bem é maravilhoso e ter uma carreira que te recompense por isso ao longo dos anos, maravilhoso, ainda é o sonho de muita gente, mas o principal está na gestão, em como você vai fazer para multiplicar esse patrimônio e principalmente proteger. E é aí que estão os pilares do investidor de verdade, né? Todas as pessoas podem se tornar investidoras, isso não é algo que está aí acima do nível, né? A partir do momento que você tem um dinheiro que comece a trabalhar para você ali nos juros, onde você tem a chance de multiplicar, você já é investidor. Então, o primeiro pilar é você proteger o seu patrimônio, criar aí mesmo uma blindagem e fazer uma reserva estratégica. Uma reserva, como eu falei, né, em renda fixa, que tenha liquidez, onde você tenha acesso a qualquer momento e que gere rendimentos para você. É algo que você vai ter como direção ali para multiplicar esse patrimônio, para você ter mais tranquilidade para multiplicar o patrimônio, que é o segundo pilar do investidor de verdade. Uma multiplicação de forma estratégica, seja com imóveis que tenham liquidez, seja através do consórcio, seja através de renda passiva que você gera, inclusive com esses imóveis, e que te dão a possibilidade de investir e ter outras possibilidades de renda, aportar mais dinheiro para você ter aplicado ali e principalmente pensando no foco de multiplicação, não só deixar um dinheiro parado e também sem liquidez em relação aos imóveis. Quando você investe em imóvel, você tem ali a valorização desse imóvel e a possibilidade de gerar renda passiva, porém não é algo que, se você precisar vender, você vai conseguir vender de imediato. Então é importante você ter esse senso de multiplicação de forma estratégica para inclusive usar esse patrimônio para gerar mais renda para você. O terceiro pilar é você se cercar de especialistas. E aí eu posso falar em um consultor, um planejador, um contador, mas pessoas em que você confia e pessoas que você acompanha o trabalho. É importante você ter essas pessoas do seu lado. Talvez você não tenha tempo, dependendo da sua demanda, para dar conta de tudo isso, mas acredito que se você está construindo patrimônio, principalmente na fase em que você está se organizando, é onde você consegue ter mais acesso a conhecimento e estratégias para justamente conhecer com quem você está lidando e pensando em formas de acompanhar esse progresso e pensar se realmente está sendo válido ter essas pessoas te acompanhando e quando é o momento de ter isso delegado, né? Funções delegadas quando se referem ao seu patrimônio. E o quarto pilar é você investir com a visão de longo prazo, aquilo que eu sempre falo aqui também. Você ter uma visão de longo prazo, sem ansiedade, sem querer que aquilo gere retornos rápidos, né? E sendo excessivamente otimista. É importante sim a gente ser otimista, mas também realista, principalmente quando você investe em determinados negócios que ainda são uma aposta, igual ele tinha uma situação de investir em restaurantes, na questão da pandemia, o próprio circo. Então você precisa ter uma visão de longo prazo e como isso pode ser multiplicado lá na frente e direcionar suas escolhas também para esse resultado no longo prazo em relação à questão dos imóveis, em relação à questão de você ter uma possibilidade de renda passiva no futuro. Eu espero que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de clareza sobre o que não fazer e também um alerta que, se até um atleta olímpico super bem sucedido com patrimônio milionário conseguiu, né, infelizmente, chegar a essa posição de perder tudo em poucos meses, é um fato para a gente se atentar e ter mais atenção naquilo que a gente está construindo e principalmente em como nós estamos cuidando desse patrimônio que a gente está formando. Eu espero que tenha feito sentido para você, que isso tenha te dado aí vários insights sobre o que fazer e sobre o que não fazer em relação ao seu patrimônio. E eu espero que você goste também dos outros conteúdos aqui do canal. Inclusive, se você gostou desse estilo de vídeo e é algo que você quer ver mais por aqui, já deixa nos comentários que eu quero saber. Não deixa de se inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Deixa aqui o seu like e eu te espero no próximo vídeo.